Olha só, na tentativa de acalmar os ânimos de investidores e do mercado, o vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição disse ontem que não há motivos para preocupação, que o governo Lula vai fechar as contas no azul e reduzirá a dívida, mas não em 24 horas. Ele enfatizou que não há motivos para estresse. Paulinha, conta pra gente como é que o mercado reagiu a tudo isso. Gente, olha, ontem a Bolsa de Valores caiu acentuadamente, né, durante toda a manhã, em resposta a essa proposta do novo governo de furar o teto de gastos para pagar o Bolsa Família e também as declarações do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a reação dos mercados. Eu não sei se vocês se lembram ali, quando ele disse o seguinte, ó: se eu falar isso, vai cair a Bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, né? Bom, o dólar comercial disparou mais de 2% por causa dessa fala. E analistas entendem que, ao abrir mais brechas para ampliar os gastos, sem uma limitação ali, como a imposta pelo teto de gastos, o governo acaba gerando condições para um aumento da inflação. E ainda, né, essa pressão inflacionária pode levar o Banco Central a retomar as elevações da taxa de juros do país. E ontem, o Geraldo Alckmin voltou a falar para tentar apaziguar o mercado. Ele afirmou que a PEC da transição é uma medida de emergência e que o novo governo vai propor ao longo do mandato mecanismos para manter as contas equilibradas. Olha, eu vou trazer aqui a fala do Alckmin. É preciso discutir e ter uma regra fiscal que deve levar em consideração os gastos do governo, a curva da dívida, o resultado primário, uma combinação de tudo isso. Agora, não dá para fazer em 30 dias sem nem tomar posse, disse aí o Geraldo Alckmin. Muito bem, turma. Filipão, e aí, meu amigo? O que você tá achando? Eu quero um pouquinho da tua análise. Não uma análise técnica. Eu quero uma análise do que você acha, por exemplo, de Geraldo Alckmin à frente do processo. Te transmite algum tipo de seriedade como cidadão? Felipe Campos como cidadão agora. Não, eu acho que o Geraldo, ele não tem... Eu particularmente não sou muito fã do Geraldo Alckmin, né? Eu acho que ele muda muito rápido, assim, a bandeira, enfim, ele toma realmente algumas decisões que deixam a gente completamente perdido, né? Sendo que ele, durante todo esse tempo de político e de política que ele exerce, ele não traz absolutamente nada efetivo também, né? Você vê, ele está navegando também nessa questão, e seria um cara que poderia chegar e falar: e aí, vamos resolver, não vamos apresentar quais serão as metas, qual vai ser esse ministério, de que forma nós vamos atuar. Mas não, ele faz questão também de deixar o Brasil extremamente inseguro, os brasileiros inseguros, todo mundo assim completamente perdido, sem uma bússola, né? E eu acho que ele seria esse cara que poderia realmente nortear, e eu acho que toda essa questão. Mas eu acho que talvez ele prefira se calar nesse momento. Muito bem. Zoe Martínez, você acha que fecha no azul mesmo? Como é que ia esperar? A manchete: Alckmin garante que o governo Lula vai fechar as contas no azul. E a gente vai viver no País das Maravilhas, Alice no País das Maravilhas. E vai ter a picanha e a cervejinha também, acertei? Zoe, precisava informar qual é o cadastro, viu, Léo? Essa pauta aí é só votar só dá pra comentar essa pauta na ironia mesmo, ok? Não, essa questão o cavalinho da picanha, azul passando aqui na minha frente. Eu não quero de maneira nenhuma te irritar. Não, mas é um amor. Eu adoro. Não, mas essa questão da picanha não tá clara, querido. Cadê a picanha no orçamento? A picanha, mais uma vez. Por que a picanha macarrão instantâneo, não está sabe aquele sabor de picanha do macarrão projeto de lei orçamentária? Aonde está a picanha? Eu só queria, na verdade... Pega lá o projeto de lei. Furando o teto de gastos, e o povo perdendo emprego, vai ter dinheiro para pagar. Onde você faz o cadastro para receber a picanha? Você vai na Uni e vota 13. Você faz o cadastro. Mas você sabe onde está a picanha, Paulinho? A picanha está na memória das pessoas. É uma picanha afetiva. A picanha está na época em que o Brasil não estava no mapa da fome e o Bolsonaro colocou de volta. É aí que tá a picanha. Mas é evidente que a picanha, a gente não tá falando
pedaço. Afetivo é bom. A gente não está falando propriamente de um pedaço de picanha, mas, mais uma vez, é uma memória afetiva de um Brasil próspero, de um Brasil onde as pessoas... É porque tem gente aqui que mora nos Jardins, né? Não conhece um pouco a realidade do lá povo vem brasileiro. o preconceito. Você não cospe nos Faria Limers. Não, é só uma constatação. Eu respeito muito os Faria Limers. É só uma constatação, não é nível. É uma constatação. Você sabe como é a realidade na periferia, pra vocês estarem falando? Então a questão é essa. A questão é que tem... Falou que veio da perifa e... Eu sou da ZN, mas não vou falar. Olha, eu só vou te falar uma coisa. Eu vim da periferia. Aproveita pro povo da periferia e ensina como que é feito o cadastro para receber a picanha em casa. Não, eles já fizeram. O povo da periferia já votou no 13, já fez isso. Essa não é a questão. Agora pode esperar que vai chegar. Deixa eu só entender uma coisa. Não querendo colocar um contra o outro aqui, mas o meu ponto é o seguinte. Você conhece a periferia e o Caio Mastrodomênico não. É isso que você está dizendo? Não, de forma alguma. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu sim sou, eu sou da ZN, não sou, mas não vou falar sobre a minha trajetória. Agora, é evidente que é preciso sim entender o que essas pessoas pensam, o que essas pessoas passam, por que elas votaram no Lula. Porque tem gente que é interessante, né? Assim como tem influenciador bolsonarista, que gosta de ficar alimentando feitiços golpistas de pessoas que são coitadas, pessoas que são massa de manobra, que estão em frente de quartel pedindo por intervenção militar e por golpe de Estado, e estão lá em Miami tomando o vinhozinho dele, né? Enquanto essas pessoas realmente acreditam e têm honestidade intelectual, só que essas pessoas têm um presidente omisso, têm um presidente que não liga para elas, e a mesma circunstância quando a gente tem pessoas milionárias, pessoas ricas que não conhecem a realidade do povo brasileiro e ficam muitas vezes chamando essas pessoas que votaram no Lula de ignorantes, essas pessoas que não sabem votar. O preconceito contra o Nordeste no Trend Topics aumentou muito por conta desses bolsonaristas que começaram a dizer que os nordestinos não sabem votar, são ignorantes, são preguiçosos. Não, meus amigos, eles sabem votar. O povo humilde, o povo pobre, o povo trabalhador votou no Lula porque ele sabe o que é Jair Bolsonaro, porque ele passou na pele. Vocês não viveram na pele o que é o governo Jair Bolsonaro, o que é fazer fila para comprar osso de carne, osso, o resto no açougue, porque não tem mais dinheiro, porque acabou o poder de compra, sabe? Então isso é um absurdo, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão passando necessidade. E a essa época que o Lula traz, é evidente que é preciso sim ter o pé no chão, é preciso ter responsabilidade fiscal. Eu já critiquei em diversos momentos, e o vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, ele é uma sinalização nesse sentido, porque o Alckmin ele veio a compor na chapa do Lula justamente para dar um ar de responsabilidade fiscal, para garantir para o empresariado que haverá sim ajuste fiscal, que haverá responsabilidade fiscal, bem como esses grandes economistas liberais, os maiores da América Latina, que apoiaram e votaram no Lula. Até porque um liberal de verdade, entre Bolsonaro e Lula, não vota no Bolsonaro, né? E esses liberais votaram no Lula justamente com esse intuito. E eu espero que o Lula faça realmente uma frente ampla, que o Lula possa chamar esses liberais, que o Lula possa chamar o MDB, o PSDB, todos os partidos políticos mais ao centro, para compor o governo e para discutir ideias. Porque é importante sim, não só ficar no PT, mas poder realmente ter uma frente ampla. Muito bem. Meu querido Caio Mastrodomênico, você acha que o Leonardo Grandini conhece de periferia? Olha, se ele conhece, eu não sei dizer, eu não conheço a história dele, mas acho que o Lula talvez não conheça, o Geraldo Alckmin tampouco. Para quem não se lembra aqui, o Geraldo Alckmin teve uma tragédia familiar que foi a perda do filho na queda de um helicóptero. Aquele helicóptero é um Augusta e esse helicóptero vale em torno aí de 5 a 10 milhões de reais a depender do ano. Então, eu acredito que quem vive nesta realidade, de fato, não conhece a realidade do pobre, senão através de números manipulados, através de ONGs, através de projetos que enviesam os números, mas eles de fato não conhecem a realidade do pobre. E talvez por isso eles querem transformar a promessa do Brasil, o futuro do Brasil, em uma memória afetiva manipulada do passado. Porque o que a gente acaba de escutar aqui é que a picanha é uma memória afetiva, a cervejinha é uma memória afetiva. Não é uma realidade, pessoal, escutem. Isso foi dito, isso não é uma realidade, você não vai comer picanha. Isso é uma memória afetiva de um tempo que não existiu.
E você terá que viver com essa memória, porque essa memória é o futuro do nosso país. É o projeto que o PT está implantando no país, que é um projeto de empobrecimento, né? Aumento da dívida pública para custear projetos fora da responsabilidade fiscal é igual empobrecimento. Nada diferente disso. Muitos se queixam de que o Bolsonaro está muito quieto, de que ele quase não fala, mas o Lula também está muito quieto, né? A não ser na COP que ele falou, eu não vejo ele falando sobre o projeto de transição do governo dele. Ele não fala quem são os ministros da Fazenda, ele não fala quem será o ministro da Economia, e não fala porque sabe que o que está por vir aí é muito ruim. E além do mercado, que é onde passa o arroz, o feijão, a carne, as pessoas também não receberão bem, porque tem coisa muito ruim. Além dos 18 nomes, tem muito mais nomes comprometidos com corrupção. E aí ele coloca o Geraldo Alckmin para fazer esse processo de transição. Geraldo Alckmin, que nunca conseguiu ser eleito presidente da República, nunca passou pelo crivo popular para estar ocupando esse lugar que o Lula está cedendo a ele. Então, infelizmente, o futuro do Brasil é uma memória deturpada de um passado que nunca existiu, uma memória afetiva completamente falsa. Você não comerá picanha, você não beberá cervejinha. Isso daí ficará apenas na sua memória. Então, feche os seus olhos e viva este novo governo que está por vir. Fecharei meus olhos nesse exato momento e pensarei na cervejinha.